Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Psicologia em Foco. Meu nome é Jeane, sou do 6º período de Psicologia. No nosso episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema sério, sensível e extremamente necessário. Uma pesquisa do Senado, em 2023, indicou que de 3 em cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica, o que toma o tema muito importante e urgente. Oi, boa noite. Eu sou Virgínia, também estou no 6º período de Psicologia. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor, estou no 6º período de Psicologia com as meninas também aqui na Univale. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós trouxemos aqui 2 mulheres maravilhosas com trajetórias distintas para falar com a gente um pouco das suas experiências e agregar ainda mais conhecimento. Estamos aqui com a Bárbara, formada pela Univale como psicóloga. Ela participou, de diversos estágios da universidade e um deles na APAC de Governador Valadares. Ela atua como psicóloga no CREAS e também como psicóloga clínica com enfoque na terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Bárbara, dá um oi pra gente. Ei, gente, boa noite, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e lisonjeada quando a Jeane entrou em contato comigo, depois que a Carol tinha me indicado para minha coordenadora também. Então, tomara que hoje seja uma noite muito produtiva, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Também estamos aqui com a Carolina Bonfim. Ela é formada em Direito pela Fadivale e especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. É delegada de polícia do estado de Minas Gerais. Oi, Carol, seja bem-vinda. Dá um oi pra gente. Oi, gente. Boa noite a todos. É um tema desafiador, né? Eu estou na Delegacia de Mulheres desde 2021. Então, cada ano, cada dia é uma batalha diferente, realmente. Seja muito bem-vinda. Obrigado, gente, por terem vindo, viu? Bem-vindas. Bom, vou começar então com a Bárbara. Bárbara, a gente gostaria de saber, assim, pela sua vivência, pelo seu dia a dia, sua experiência profissional, conta pra gente, de acordo com o seu processo de trabalho, quais são os principais efeitos que você percebe que vêm da violência doméstica e quais as principais estratégias que vocês utilizam para poder cuidar dessas vítimas nesse momento tão delicado? Então, os principais efeitos assim, psicológicos, né, que a gente lá no CREAS percebe nessas mulheres, giram em torno de depressão, de ansiedade, de transtorno do estresse pós-traumático, de pensamentos de autoextermínio. Então, elas têm muita dificuldade, muitas vezes, de assimilar, né, a violência que elas sofreram, de reconhecer que elas também não têm culpa, né, esses sentimentos também de culpa e de vergonha também são muito presentes nelas. E aí, isso faz com que isso torne o processo de rompimento do ciclo mais difícil também, né. E as estratégias que a gente utiliza lá no CREAS, né, a primeira coisa, acolhimento, né? Uma escuta ativa e qualificada também, empática. A gente tenta fazer o máximo para que aquele momento ali não seja tão duro e tão difícil, né? Porque elas já vêm trazendo muito sofrimento, muita dor, e aí elas chegam muito fragilizadas para nós. Então, a gente tenta fazer essa escuta o máximo possível, humanizada, né? E aí a gente também faz visitas em domicílio, a gente faz estudos de caso para discutir, né, acerca da situação daquela mulher. Muitas vezes elas precisam também de encaminhamentos para acompanhamento psicológico, porque lá no CREAS, apesar de termos psicólogas na equipe, nós não conseguimos fornecer esse acompanhamento psicológico devido à demanda, né? São muitos casos que a gente tem para acompanhar e aí a gente não consegue fornecer um acompanhamento mais longo para elas. Então, a gente faz esses encaminhamentos para a rede de saúde, para as universidades que são parceiras, né, do CREAS também, e encaminhamentos também, muitas vezes, para orientações jurídicas. Uhum. E aí, a partir desses encaminhamentos, a gente consegue fornecer os outros atendimentos que são lá com a equipe em relação ao fortalecimento da autoestima, superação do ciclo de violência, né? E aí também tem a questão dos acessos a benefícios eventuais, né? Que muitas vezes Bolsa Família, Valadares hoje conta também com o benefício de aluguel social, que é um benefício que é concedido para as mulheres que não estão em condições de arcar, né, com o aluguel. Não é um valor muito alto, mas é um valor que ali ajuda elas naquele momento
de desespero, Sim, né? sim. Não é um benefício também para sempre, ele tem tempo, então nesse tempo a gente tem que trabalhar com essa mulher, a autonomia, a superação da violência, e aí a gente vai seguindo juntas aí por um período. Entendi. E é difícil, né, trabalhar essa autonomia também, porque muitas vezes o agressor, ele coloca a vítima como louca, né? Sim, é muito difícil porque elas têm a maioria, né, tem muita dependência financeira e emocional desses autores de violência. Então, isso dificulta o processo, né? A gente tem casos lá que as mulheres reconhecem que estão em situação de violência, mas não conseguem sair. E aí a gente faz o atendimento, né, tenta trabalhar com ela a necessidade de romper esse ciclo, mas é um trabalho difícil, não é fácil, não. Ô, Bárbara, e esse trabalho, assim, o final desse trabalho acontece a partir da mulher que informa, tô pronta para seguir daqui para frente, ou vocês que estabelecem um prazo, um limite? Como funciona essa parte? Depende, né? Na psicologia a gente usa muito essa palavra, depende. Mas muitas vezes elas, né, conseguem perceber que já conseguem dar passos sozinhas, mas a equipe também em conjunto, que a gente trabalha em conjunto, né, psicólogos e assistentes sociais, a nossa equipe em conjunto consegue muitas vezes falar, não, essa mulher já consegue ficar sem o nosso acompanhamento, né? Consegue que a gente acompanhe com menos frequência, Sim, por sim. exemplo. Ou então consegue já ser desligada ali do nosso acompanhamento. E aí, se caso voltar, a gente retoma o acompanhamento, o que acontece muito. Entendi. Elas conseguem superar ali aquele relacionamento violento, mas aí elas se envolvem em outro relacionamento Isso violento. não muda um padrão, né? É um padrão. Padrão. Então, acontece com muita frequência. Entendi. Bárbara, é feito a psicoterapia com essas mulheres que são abusadas? Igual eu mencionei, né, agora há pouco, no CREAS não. Não há como ofertar o serviço de psicoterapia pela nossa alta demanda, entendeu? Mas a gente faz os encaminhamentos para a rede de saúde e para as universidades que são parceiras no acompanhamento psicológico. Entendeu? Ô, Carol, pra você agora a pergunta. A gente sabe que muitas vezes, né, esses casos de violência contra a mulher não são denunciados. E por que você acha que isso acontece? E porque muitas vezes a vítima, elas voltam o relacionamento com o agressor. Então, a gente tem essa situação da violência doméstica, é uma situação bem complexa, né? Primeiro que ela já envolve o núcleo familiar, né? Que tem a questão dos filhos, né? A família, né? Então, muitas delas, elas vivenciaram a infância violenta, uma agressão. Então, elas não sabem nem distinguir o que é um âmbito familiar violento do não violento, né? Então, acaba retornando para o ciclo de violência, né? Ela tem essa questão também da dependência econômica, financeira, a pressão familiar, às vezes da próprio grupo religioso, né? Na religião, né? Que eles falam assim, não separa não, ele é um homem bom, ele só vai lá orar para ele parar. E aí, isso tudo fatores sociais que acabam obstando, né, que a vítima dê prosseguimento às vezes ela chega a fazer a denúncia, mas ela desiste no meio do caminho, é muito comum, né? Então a gente tem um processo que às vezes ela não retorna, ela não se vai perante o juiz, ela já não vai na audiência, né? Então a gente tem esse natimorto, né? E que também dificulta, porque quando ela não conclui esse ciclo, né, de denúncia, processo, a gente também não tem as medidas judiciais, né, que seria o acompanhamento do agressor, né? Então, às vezes, o juiz determina que ele passe por um processo, né, de oitivas, né? Então, vai fazer a sensibilização do agressor, que ela também tem um acompanhamento, né? Ela perde essa oportunidade e ela acaba voltando, retomando esse ciclo. E eu acho também que tem essa questão da pressão psicológica, né? Eles agridem, mas depois fazem um carinho, um agrado. Porque Então, a gente tem esse ciclo da o ciclo violência. da ele me violência, trata né? mal, mas ele é bom. Porque tem a tensão, depois vem a agressão e a lua de mel, né? Então, ele vai se repetindo. E a Carol falou que muitas vezes elas desistem no meio do caminho. Elas retiram muito a medida protetiva, gente. Elas estabelecem, elas pedem a medida protetiva. Aí, às vezes, quando o CREAS já vai entrar em contato, não, já tirei. E aí, continua com o autor da violência, entendeu? Então, é muito difícil trabalhar com essas mulheres por conta disso também. São fatores que dificultam a nossa atuação ali. Mas que a gente sabe também que, igual a Carol falou, que existem inúmeros fatores sociais por trás da situação,
né? Existe uma cultura ali também, né? Do homem ser o homem da casa, e aí elas naturalizarem talvez a violência por não reconhecerem também que é uma violência, né? Chegam muitos casos de violência moral para nós, que xingam, né? Eu não vou proferir os xingamentos aqui, porque são palavras pesadas, mas que insultam essas mulheres. Psicológica, né? Que tenta diminuir, né? Muito. Diminui, então ela vai anulando a autoestima dela, a ponto da, né? Que ela faz tudo o que o autor, o agressor, até os familiares, né? Eles chegam, né? Pressionando ela de certa forma, não, você vai sair, você vai perder seu sustento, é ele que te sustenta, ele te agride, mas ele mantém a casa, te dá comida, né? E vai deixando nessa situação, nesse ciclo mesmo. E não E aí- reconhece o potencial que elas têm, Sim. né? Isso, e aí perde rede de apoio. É, E os filhos também, eu acho que é um grande impasse para elas. também é um impasse e também é aquela questão que pra gente que trabalha com o combate à prevenção, você já vê que pode se repetir esse padrão no futuro, que é aquele fato assim, por que que os casos não diminuem, às vezes até aumentam, porque eles vão reproduzindo, né, o que eles presenciam. Se no âmbito familiar de pequeno eles presenciavam essas agressões constantes, eles entendem que é normal. Até para eles denunciarem na escola, tem uma agressão no âmbito é difícil, porque eles já só conhecem essa realidade, né? Sim, é um tema que pra gente, quando a gente está estudando, até assusta a gente um pouco pelos números que só crescem e tudo mais. Para vocês, por exemplo, no momento da pandemia, que a gente sabe que foi um momento assim, muito agravante para esse tema, como que foi para vocês retornar, depois do nosso tempo de quarentena e tudo mais, e dar de frente com toda essa questão que ficou muito maior nesse momento delicado que a Teve gente muita estava vivendo? subnotificação, né? Então, como todo mundo estava em casa, né? Muitos casos aconteceram até por conta das aulas, às vezes teve essa mídia, né? Reportagens informando, mas assim, elas não tinham como ir e denunciar. Então, nesse período, a gente realmente tem um vácuo de informações, porque a gente não tem dados concretos de quantos foram, porque elas deixaram de denunciar. Entendi. Entendeu? Então a Entendi. gente não sabe a dimensão, né, desse convívio entre as quatro paredes com o autor e a vítima, se já tinha um ambiente violento, a gente não tem esses dados. Entendi, Entendeu? entendi. Não é a pena, né? A gente subentende que tenha aumentado. Teve um aumento grande, né? só que a estatística desse período, ela Isso. teve uma diminuição. Entendeu? Aí depois, 2022, a gente continuou tendo o aumento. Né? Então, 2022 para cá, a gente tem um aumento progressivo, né? A gente não tem a diminuição dos índices de violência, né? Então, você pode ter tanto o fator positivo, né? Então, é por causa da conscientização, porque está fazendo, né? Estamos indo na escola, estão informando, né? Então, as pessoas estão tomando conhecimento, como pode ser que não. A gente espera que seja a primeira opção, né? Sim. Bárbara, e como você trabalha em equipe multiprofissionais para atender essas vítimas no CREAS? E quais são os maiores desafios? Então, lá no CREAS, igual eu mencionei, né? Eu sou da equipe do PAEF, que significa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. No PAEF, somos 6 profissionais, 3 psicólogas e 3 assistentes sociais. E a gente trabalha em equipe mesmo, né? Quando tem atendimento, normalmente desce uma psicóloga e uma assistente social. Quando a gente faz visita, a gente sempre, né, tende a ir uma psicóloga e uma assistente social, quando é possível. E eu vejo isso como muito positivo, porque o olhar da psicologia é diferente do olhar da assistência social, né? Então, vejo que as minhas colegas assistentes sociais contribuem de uma forma muito positiva, porque elas conseguem enxergar além ali do que o psicólogo enxerga, porque vão enxergar a questão de se a mulher está recebendo algum benefício, vão enxergar necessidades ali sociais dela, se ela está em participação na comunidade, se ela está inserida nos programas da comunidade, se elas têm autonomia, entendeu? A questão da vulnerabilidade social delas também, elas conseguem enxergar isso de uma forma mais ampla. Claro que nós que estamos na equipe, que somos psicólogas, também enxergamos, mas a gente tende, né, no momento do atendimento, seguir por um outro raciocínio, né? Seguir por uma questão de como você está hoje, como que você pretende seguir, né, a sua trajetória. A gente vai mais por uma perspectiva psicológica mesmo, né? Apesar de que a gente também utiliza muito
da assistência social ali, né? Da questão dos aspectos da assistência social. Não tem nem como, né? A gente está inserida ali naquele meio. Mas uma colega até mencionou esses dias, nossa, é muito diferente vir fazer visita com você, que é psicóloga, e vir fazer visita com alguma outra assistente social, porque os olhares são diferentes, né? Sim. Na hora que a gente tá lá na residência, a assistente social tá observando uma coisa, eu tô observando outra, entendeu? Então, eu acho que se complementa muito, a nossa atuação se complementa muito. Qual foi a outra pergunta? Foi quais são os maiores desafios? Da atuação em conjunto? Eu acredito que existem mais benefícios do que desafios. Mas em relação aos desafios, olha, a nossa equipe é muito unida, a do PAEF. Então, assim, eu acho que desafios talvez seja mesmo na questão de talvez entrar em um consenso para atuar ali naquele plano que a gente vai fazer para aquela mulher, sabe? Mas é muito tranquilo lá em relação a nós, assim, na equipe. A gente sempre tem um diálogo muito positivo, nós somos muito unidas, uma sempre está ajudando a outra. Então, eu vejo mais benefícios do que desafios. Mais pontos positivos do que desafios, desculpa. Ô, Carol, pensando em uma população, né, ainda mais vulnerável, como que as autoridades podem auxiliar em casos, né, em ambientes rurais? Como que é? Como que funciona por causa da falta de informação, né? Aí a gente tem essa conjugação de fatores, né? Primeiro, a dificuldade da vítima de ir fazer a denúncia e procurar os seus direitos, né? Porque para ela sair de um âmbito mais rural, né? Até os indígenas, né? Nós não temos, né? Apesar de a gente ter uma comunidade indígena grande aqui na região, né? Nós não temos denúncia, nem nenhum movimento da própria comunidade, né, para ter esse trabalho de prevenção de violência, né, nem das camponesas a gente tem essa sensibilidade, né, até elas se deslocarem, né, geralmente elas têm esse cuidado elas também cuidam do lar, cuidam da fazenda, né, dos mantimentos, né, eles cultivam para subsistência, né, então até elas chegarem a gente já tem essa barreira. Sim. De distância, né? Uhum. E acaba gerando também uma barreira de conhecimento, né? Porque como nós não conseguimos nos aproximar dela para mostrar, né? Evidenciar os direitos delas, elas acabam sendo aquelas que menos procuram, né? Para fazer esse rompimento do ciclo, né? O ideal era que a gente tivéssemos delegacias itinerantes, Ministério Público itinerante, né? Esse trabalho em rede que fosse itinerante, para chegar mais próximo a elas, para elas conhecerem os direitos delas, para elas poderem ter conhecimento e fazer uso, né, das medidas protetivas previstas na lei, dos direitos de assistência social previstos na lei, né? Que basicamente essa dificuldade delas, né, por estar isoladas, acaba que frustra o direito, né? Delas Bastante. E aí, diante dessa falta, né, de a gente conseguir fazer que essa informação chegue até elas, como que você acha de onde começa esse incômodo delas a ponto de levarem elas a buscar os próprios direitos, assim? Olha, eu acho, assim, que primeiro começa do sentimento pessoal delas, de não aguentar mais aquela situação de violência. É mais do que a busca pelo conhecimento, né? E, querendo ou não, a gente, assim, eles estão distantes, né? Às vezes estão em comunidades rurais, mas eles têm um pouco de informação, né? Só que a gente não tem a facilidade deles acessarem essa informação, né? Deles chegarem, por exemplo, na delegacia de mulheres, ou no Ministério Público, né? Ou na assistência social, né? Então, acho que chega primeiro, né? Qualquer rompimento de ciclo começa com elas. Né? Nós somos só um instrumento para elas. Né? O que a gente faz é estar sempre conscientizando, prestando as informações dos direitos, o que elas têm de direito, das medidas protetivas, as vantagens, né? Mas tudo depende delas, né? Então, se elas desistirem, então a gente continua o trabalho. Quando elas voltam, né? É muito importante isso para combate da violência doméstica, mesmo que elas desistam, quando elas retornam, então a gente tem que ter o mesmo atendimento qualificado, humanizado, até que elas estejam prontas para, de fato, romper o vínculo. Bárbara, eu imagino também que quando elas chegam até vocês, por exemplo, o trabalho deve ser um pouquinho mais intenso, né? Assim, que tem que ter toda uma reeducação ali por baixo, para poder evitar que isso aconteça novamente, pela falta de informação prévia. Como que chega isso para vocês lá? Sim, até uma dualidade, né? Quando a Giane
comenta das dificuldades, né, do nosso trabalho, eu acho que vai nessa dualidade. A gente tem um sentimento de alívio de saber que elas fizeram a medida protetiva, de que elas procuraram ajuda, mas a gente tem também um sentimento de impotência, tipo assim, até onde a gente vai conseguir ajudar essa mulher, sabe? A gente não vai para casa com ela, a gente não sabe se esse autor de violências vai persegui-la, a gente não sabe se eles vão cumprir a medida, e muitas vezes eles não cumprem mesmo, e elas chegam até nós receosas, mas ele tá me ligando, ele tá me perseguindo, ele tá me ameaçando. E aí a gente fica assim, o que a gente vai fazer nessa situação? Porque a gente não tá lá no dia a dia com ela, muito complicado, né? A gente não tá lá todo dia. Então, a gente fica nessa preocupação, mas igual a Carol falou, quando esses dados aumentam, a gente fica nessa dúvida se é porque elas estão se conscientizando e estão denunciando ou se é porque realmente, né, tá acontecendo muito caso de violência. Sim. Mas em relação de como que é esse primeiro atendimento, elas chegam muito vulneráveis, elas chegam muito entristecidas, elas chegam muito depressivas, muitas vezes com sentimentos, né, muito ansiosos e tristes. E aí o nosso trabalho é mesmo de fortalecimento dessa mulher, de fazer com que ela entenda que ela não tem culpa pelo que aconteceu, de fazer com que ela entenda que ela consegue sim se reerguer, de que ela consegue dar os próprios passos, de que ela pode ter a autonomia dela, a independência dela. É um processo difícil, é lento, mas ele tem resultados. Entendi. Carol, e aí falando um pouco mais sobre o agressor, por exemplo, como que funciona o processo da investigação e a punição desse agressor, de fato, com o que ele tem feito essa mulher? Então, a gente tem, né, a mulher, quando ela chega lá na delegacia, né, pede a medida protetiva, a gente instaura um inquérito policial, né, então a gente vai fazer o trabalho investigativo, ouvir a vítima, ouvir o autor, diligências, né, e corpo de delito, encaminhamos, né, o procedimento para o promotor. Então, o promotor vai denunciar. Qual que é o diferencial agora da medida protetiva? Quando a Lei Maria da Penha foi instituída, né? Inclusive, sempre o Brasil, ele faz uma atuação pró-violência, contra a violência doméstica após uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, nada é dizer, nossa, estou vendo a violência doméstica, então vou tomar providência. Não, fui condenado, então vou tomar providência. Né? Então, assim, foi feita a criação da Lei Maria da Penha, que instituía as medidas protetivas, só que elas não tinham efetividade. Por quê? Tinha decisão, mas se o autor descumprir, nada acontecia, né? Então, agora, desde que foi criado o crime de descumprimento de medida protetiva, quando a gente autua ele em flagrante, ele vai ser conduzido na presença do juiz, né? Porque ele não pode pagar fiança para a autoridade policial. Então, isso aí já é uma medida coercitiva para ver se a gente conscientiza esse autor, né? Sim. Com relação à gravidade dos fatos dele, né? Depois da conclusão do inquérito, então já parte para a parte do Ministério Público e do juiz, que vai ter audiência, e aí o juiz ainda pode determinar que ele passe por um curso, né, de conscientização da violência doméstica, mas essa parte já não é com a delegacia. Entendi. Entendeu? Entendi. Bárbara, e como que vocês trabalham em relação à vergonha das mulheres, né? Essa dificuldade delas, assim, de falar umas para as outras, porque eu acho, assim, a importância de comunicar sobre isso, porque uma dá força para a outra, mas a vergonha, né, impede com que isso aconteça, igual você falou, o sentimento de culpa, assim. E é muito difícil trabalhar assim, é muito difícil elas aceitarem que elas não têm culpa. Muitas vezes, igual eu mencionei, elas se sentem muito culpadas, né, pela situação de violência que elas sofreram. Mas é um trabalho de formiguinha, assim, sabe? É lento, igual eu mencionei também, mas ele é efetivo. Aos poucos elas vão reconhecendo, né? Quando a gente também fala que a gente explica, né, quais são os tipos de violência, qual é a violência que ela sofreu, por que que é uma violência, elas começam a entender que aquilo ali realmente foi uma violação de direitos que elas sofreram e que precisava ter fim, né? Que precisava ter o rompimento do ciclo. E aí elas começam a se abrir melhor, começam a ter confiança na equipe, né, para essa abertura, começam a criar um vínculo com a gente e aí conseguem dialogar sobre a violência de uma forma mais clara. A Carol mencionou sobre o descumprimento da medida e realmente, né, a gente orienta muito elas. Quando elas falam, ele tá me perseguindo, tá me ligando, a gente sempre orienta. Se descumpriu a medida,
vai na delegacia ou vai na vara da violência doméstica e familiar contra a mulher e fala que descumpriu a medida. Aí, normalmente, vem para nós depois, que o autor realmente descumpriu e aí vem uma nova decisão, né? Normalmente colocam uma tornozeleira tem eletrônica. instrumentos para estar monitorando esse autor que está descumprindo reiteradamente, né? Então, Mas se ele sim. descumpriu, ele descumpriu a segunda, aí coloca a tornozeleira, né? Então, a gente Isso. tem a patrulha de violência doméstica. Ela começa a acompanhar essa vítima, entendeu? Ai, que ótimo. Gente, bom, infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim. A gente queria agradecer muito para vocês duas por terem topado participar com a gente. A gente queria só frisar também o tanto que a violência contra a mulher é uma realidade, de fato, dura, uma realidade urgente. A gente quer frisar também, caso a gente esteja sendo ouvido por alguma mulher que precisa de ajuda, a gente quer frisar que você não está sozinha, que você nunca está sozinha. A gente tem hoje o serviço da Central de Atendimento à Mulher, né, que a mulher pode ligar no 180. O atendimento funciona 24 horas, ele é gratuito, ele é sigiloso e ele funciona em todo o Brasil, né? Então, que esse episódio sirva de alerta, de aconselhamento, de acolhimento e de informação para que as mulheres consigam arrumar alguma saída desse tipo de violência. Então, meninas, muito obrigado por terem participado, estar aqui com a gente conosco. Obrigado, meus colegas, obrigado, Virgínia, obrigado, Jeane, e obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Psicologia em Foco e a gente fica por aqui. Obrigado, Aqui, gente. a gente vamos dar uma oportunidade para elas se despedirem Claro, também, claro, né? Falar claro. um pouquinho mais Com pra certeza. gente. Ai, obrigada, gente, por ter me convidado, né? É uma temática muito sensível, né? E às vezes a gente opta por esconder ou ocultar, né? Então, quanto mais conscientização, né? Mais importante, melhor para a sociedade ter essa consciência, né? Sim. Combate. Também agradeço muito pelo convite, gente. Esse assunto é um assunto que sempre me interessou desde a faculdade e hoje trabalhar com isso é uma forma muito positiva para mim. E o CREAS também se coloca à disposição, tá? Para essas mulheres que queiram buscar ajuda. A gente está lá, a gente está localizado na rua Legário Maciel, número 705, ao lado da sorveteria Glacier, em frente ao Colégio Bituruna. Então a nossa equipe está lá. Caso as mulheres sintam o desejo de buscar por ajuda, por atendimento, nós estamos à disposição. Obrigada. Ótimo, Muito perfeito. obrigada. Obrigado, gente. Tchauzinho. Foi um prazer. Tchau, obrigada. Tchau, muito obrigada.